O Coritiba, o Verdão se prepara para 2 decisões seguidas. Olha, tá no sufoco danado aí. Depois do resultado de domingo lá em Cascavel, Júlio Rutz, Cascavel abriu 3-1 aí no confronto das quartas de final. E o Coritiba entra pressionado já no sábado e depois tem a Copa do Brasil contra o Criciúma em casa na terça-feira à noite. Boa tarde, Júlio. É isso, né, Linhares? Boa tarde para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan News, no bate-pronto desta terça-feira. E como disse o Seneschal, né, de times comandados por técnicos portugueses que não estão bem, é o momento do Coritiba, né? O retrato aí desses últimos 2 jogos do Verdão, né, no Campeonato Paranaense. Já vinha de uma derrota de 3-0 para o Operário no final da primeira fase e depois esse tropeço, né, no domingo, 3-1 para o Cascavel, uma derrota aí bastante dura e que ainda está sendo assimilada no ambiente do Coritiba, né? O elenco que se reapresenta hoje no CT da Graciosa, visando essa preparação para essa série decisiva, como você destacou, Linhares. Joga com o Cascavel no sábado, precisando, né, reverter aí essa desvantagem de 2 gols, e já na próxima terça-feira também esse compromisso diante do Criciúma pela Copa do Brasil. Acho que sem exageros dá para dizer, né, que é uma semana, um divisor de águas, né, pro calendário do Verdão, né? Se conseguir sucesso tanto no estadual como na Copa do Brasil, tira aquela pressão de lado e tem mais tranquilidade pela frente. Agora, se for eliminado nas 2 competições, ou mesmo que seja uma das competições, Coritiba acabar caindo, acredito aí que a situação vai ficar aí bastante pesada, né? O ambiente vai ficar bastante pesado pelos lados do Alviverde. Falando só do Paranaense, Linha, a equipe do Coritiba, né? Então, depois dessa derrota de 3-1, tem que fazer a sua lição de casa. 3 gols ou mais para passar aí de fase, ou 2 gols, né, pelo menos de vantagem, para levar essa decisão da vaga na semifinal para as penalidades máximas. Parada com certeza vai ser bastante dura para a equipe Coxa Branca. Felipe Dal, que o Coritiba criou para si próprio um grande problema, né, no Campeonato Paranaense, ao atuar muito abaixo do que se esperava no jogo lá em Cascavel. O rendimento defensivo foi um desastre, né? O Coritiba cometeu muitos erros, muitas falhas já desde o começo do jogo e ao longo de toda a partida, e acabou proporcionando ao Cascavel a oportunidade de abrir aí 3-1 nesse confronto direto das quartas de final, e agora tem que fazer uma lição de casa assim, mas daquela de caprichar na letra, né? É engraçado que eu vou falar, ontem eu assisti alguns momentos do jogo novamente, na hora que a gente chegou de viagem, viu, Linhares? Você tá igual criança que faz arte, daí fica de castigo, né? O pai e a mãe falam, você vai assistir de novo o jogo. Mas é bom ver as imagens na TV depois pra poder completar a análise, né? Pois é, porque o Coxa não jogou mal. No primeiro tempo, o Coxa não jogou mal. O Coxa parece que para de jogar quando leva o 2-1. Porque se você for pegar, o Coritiba leva o gol no primeiro instante do jogo, 2 minutos de partida. Até os 5, o Cascavel fica com a bola. Depois o Coxa evolui. Aí o William Faria sai lesionado. Aí o Jesus Trindade entra bem. Entra dando uma movimentação diferente pro time. Vira a bola pra cá, vira a bola pra lá. Segundo tempo começa, o Coxa já empata o jogo. 1-1. Aí acabou. O Coxa não jogou mais. Eu tive e a defesa impressão, continuou errando muito. E você sabe que eu tive a impressão, Dalk, que ao empatar o jogo em 1-1, o Coxa relaxou. Se deu por satisfeito, relaxou. Falou, vamos levar este empate para casa, tá bom demais lá em... Lá a gente faz 1-0 e acabou. Como dizia Paulo Guerreiro, e lá em casa a gente decide, né? Então, lembra dessa frase? Né? Lembro. Então, assim, eu acho que depois teve a sireneta, né? Não foi nessa aí? Não, mas assim, eu acho que eu acredito que o Coritiba se acomodou no 1-1 e achou que tava bom demais. Eu concordo. Eu tive essa sensação. Só também. Que assim, se você for pegar alguns recortes do jogo, cara, o terceiro gol é inadmissível a postura de 2 atletas. Natanael e Bruno Viana. Se alguém tiver curiosidade do que eu tô falando, pega a imagem no gol e analisa. Fica olhando o Bruno Viana o lance inteiro. Qual dos gols? O segundo ou o terceiro? Terceiro, ele não acompanha ninguém. O Lucas Coelho passa por ele como se fosse ninguém também, porque ele não corre. Ele fica parado. Quando o Lucas Coelho bota a bola pra esquerda pra só dar o tapa pro gol, ele só para.
É vergonhoso. Já assim. desiste do lance. Vergonhoso. Né? Vergonhoso mesmo, assim. Eu acho ele bom jogador, mas eu acho que ele tá mal fisicamente. A defesa, no geral, foi muito mal. Não tem como jogar com 2 zagueiros tão paradões como jogou o Coxa. Lentidão, né? Bruno Viana é lento, o Chancellor nem se fala. O Nathanael tá muito mal desde a saída do Diogo. Desde a saída do Nathan Mendes. Porque não tem uma sombra pra ele, não tem uma disputa de posição. Ano passado o Nathanael terminou o ano voando. Ele começou o ano muito bem e hoje ele tá muito mal. O Vitor Luiz, eu vejo muita gente criticar, mas eu acho que o Vitor Luiz faz um arroz com feijão sem não. Ele não é um cara que compromete. Não. Né? Claro, falha uma vez ou outra, óbvio que falha, todo mundo vai falhar. Só que ele não é aquele jogador que precisa urgentemente ser tirado do time, não acho. Só que eu acho que o Nathanael precisa evoluir. Eu acho que o Kusevich precisa jogar todos os jogos, pelo amor de Deus, senão o Coxa vai sofrer muito sem o Kusevich. E o Jesus Trindade, olha, eu acho ele cracaço de bola. Só que ele tá muito mal. Nos últimos jogos ele tá muito mal. Ele fez alguns jogos bons esse ano, né? Aquele jogo contra o Cianorte que ele entrou e mudou a partida. Ele foi muito bem. Só que no segundo tempo do jogo de Cascavel, ele errou tudo. Ele tocou... passes errados assim de 5 metros, eu sabe? até queria saber de você, Dal, o que você acha disso. Mas eu acho que alguns jogadores, o Chancellor, que começou como titular, aí foi pro banco de reserva com a chegada de outras contratações. O Trindade era titular praticamente durante todo o turno, até pela contusão do William Farias. Aí, de repente, o William Farias se recuperou, ele voltou para o banco de reserva. Será que isso não está tirando um pouco, assim, a motivação de alguns jogadores dentro do elenco? Porque eles não têm entrado com a mesma entrega que eles tinham mostrado anteriormente, né? Mas se você pegar nos jogos, o Jesus Trindade não foi reserva em momento algum. Então, o primeiro jogo o Jesus Trindade foi reserva. Então, isso que eu digo, o cara de repente ele tá titular, aí vai pro banco, aí o banco parece que faz mal pro cara, entende? Quando ele entra, pode ser que como o Jesus entrou no jogo, ele entrou por uma contingência de contusão do William Farias, não foi uma mudança estratégica, tática, o técnico falou assim, não, vou apostar em você agora. Então, isso que eu Mas no primeiro turno penso. todo, acho que o banco fez mal pra ele nesse jogo especificamente, nesse jogo beleza, mas no primeiro turno, se você for pegar, o Jesus Trindade é titular. Sim. Ele jogou muito mais do que o William. Sim. Né, em números mesmo. O William começa como titular, mas o William joga mais. Né? Jesus joga mais. Perdão, o Jesus joga mais. A gente tem as imagens do jogo. Né? O segundo gol foi uma falha clamorosa do Gabriel. Né? Falhou 2 jogos seguidos. Tem moral pra isso? Tem, beleza. Olha o Bruno Viana correndo no meio da área. O Bruno e o Chancellor, né, ali atrás do Lucas Coelho, né, eles praticamente desistiram do lance. O Bruno Viana, assim, é uma coisa absurda, assim, ele desiste totalmente do jogo, ele trota a jogada inteira. Porque a jogada é um passe em profundidade, né, em que o Nathanael simplesmente perde na corrida pro Rodrigo Alves. O Luiz Carlos Cruz disse que não gosta de Pelezinho, né? De Pelé só tem um, obviamente, Pelé só tem um, né? Pelezinho, ele só tem esse toque de calcanhar aí, né? Ó. E daí, o Gabriel tenta acompanhar a jogada, e daí, mérito do Pelezinho pro toque de calcanhar pro Lucas Coelho. Só que o Bruno Viana simplesmente para no lance inteiro, ele trota o lance todo. A gente tá vendo as imagens, pra quem tá no nosso YouTube tá acompanhando, eu não tinha reparado, Dalk, mas ele para mesmo, né? Ele para atrás do Gabriel, ele simplesmente abandona a jogada. Nesse rebote também, né? Nesse rebote do Gabriel também, a defesa não considerou a possibilidade do rebote, né? E os atacantes sim, por isso eles chegaram antes na bola, né? Mas acho que na questão do rebote, até eu Não, tudo bem, mas eu acho que você, o zagueiro ali, você tem que considerar todas essas alternativas. Tem que tentar, né, pelo menos. Você tem que considerar que, de repente, o goleiro pode rebater a bola, entende? Você tem que estar ligado nisso. Sim. Né? Isso faz parte do trabalho do jogador em campo, né? Não é isso, Júlio Rutz? É isso, né, Linhares? Só fiz a observação que no primeiro gol também, né? Teve uma falha ali de cobertura no rebote do Gabriel e que acabou custando caro para a equipe do Coritiba. E só um detalhe, viu, Linhares? Coxa que tem essa missão, né, de reverter esse resultado jogando em casa,
E até aqui no recorte, né, do Campeonato Paranaense, Verdão está invicto jogando no Couto Pereira. Foram 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates, aproveitamento de 77%. São 8 gols a favor, 3 gols contra, só que com uma questão, né? 3 dessas 4 vitórias foram por 1-0, contra Arauco, também Rio Branco e o Londrina. Só contra o Cianorte, né, que o Curitiba conseguiu ali um placar mais confortável, fazendo 3-1 de virada naquela ocasião, aproveitando, né, que o Cianorte teve um jogador expulso aí e ficando com 10 jogadores aí em boa parte da partida. Do resultado que o Coritiba precisa, só o do Cianorte, que foi 3-1, que repetiria, né, uma vitória com o placar que o Cascavel conquistou. Mas por margem de 3 gols, o Coritiba venceu só o Foz lá em Foz do Iguaçu e o Maitá lá pela Copa do Brasil, né? Exatamente. Assim, o Coritiba... Que é um bom recorte, né? 2 vitórias por 3 gols em 12 jogos no ano. 13 jogos no ano, Coritiba. Mas considerando o nível dos adversários. Tudo bem, sim. Mas assim... Não, isso que eu tô falando. Né? O Cascavel é um time de Série D do brasileiro que tá jogando Paranaense também. O que eu quero dizer que é mais forte que o Maitá e Foz, com certeza. E esse lance mas do... que Ó, não a gente tá mostrando agora aqui. O Chancellor dessa recuada de bola. Isso aí com 5 minutos de jogo. Ele conseguiu perder esse gol, né? Eu falei, perdeu o gol, tio. Ele perdeu o gol. Ele tentou fazer. Quase se consagra. Olha lá. Pois é, ó. E não é possível, O né? Chancellor tinha que Deus, recuar pro Gabriel e o Gabriel tá fora do gol, né? de Deus. Pra quem tá na rádio nos ouvindo aqui. Esse é o lance que tá passando aqui. Foi um recuo de bola, né? No comecinho do Chancellor, jogo. cara... Ele olhou, eu aprendi com o Hélio Alves, o feiticeiro, né? Ele falava assim pro zagueiro: nunca recue a bola entre as traves, porque o goleiro pode não estar lá, e aí você vai meter um gol contra, né? O Hélio Alves falava muito isso. O Chancellor acertou então, né? Porque o Chancellor recuou a bola lá do outro lado. E o Gabriel fez o movimento certo, né? Agora, o primeiro tempo do Coritiba, Sim. do Coritiba, e a gente tem que destacar também o seguinte, né? O André Luiz foi um dos melhores jogadores em campo, né? O goleiro do Cascavel. É verdade, sem dúvida. Pegou muito. Teve chute do Manga, muito, né? Teve bola chutada pelo Caio. Teve um lance incrível no primeiro tempo, que foi uma bola na trave e depois no rebote o Pinho deu um carrinho outra vez na trave. Então, o Caio chutou, o André Luiz tocou na bola, a bola bateu no travessão, voltou no rebote, o Pinho tocou na trave, né? O André Luiz pegou muito. Não é uma... esse lance do Marcelino Moreno no finalzinho do primeiro tempo, que ele dribla 2 marcadores ali e bate, o zagueiro coloca o pé, poderia ter sido empate do Coxa. Então assim, é o que eu falei, o Coxa não jogou mal no recorte do jogo. Não foi terra arrasada. Não é terra arrasada. O primeiro tempo do Coritiba foi muito bom, apesar do início ruim defensivamente, né? Porque o primeiro gol, o Coxa, a defesa inteira fica olhando. Né? Não consigo. Eu vi gente culpando o Gabriel pelo primeiro gol. Não consigo, tá? Não consigo culpar o Gabriel pelo primeiro gol, porque acho que não tinha nem o que fazer ali, né? Ali ele fez uma defesaça no chute do Robinho, a bola bateu, rebateu, voltou, o Robinho meio que ajeitou de peito ali pro Lucas Coelho, que soltou uma paulada, não tinha nem o que o Gabriel fazer. No segundo gol, sim, falha do Gabriel, né? Porque ele espalmou muito mal, né? Tudo bem que aquela bola paulada, tem que rebater pra escanteio, né? Pro lado, não pra frente. Às vezes é o seguinte, né? Às vezes não dá, né? O cara vai, ele até pensa em fazer isso. Claro. Só de não deixar a bola entrar já foi um esforço ali, né? Mas não deixa de ser falha, né? Não, claro. Rebater pro meio da área... E aquilo, né? A gente espera um goleiro como o Gabriel. O Gabriel é um excelente goleiro, talvez um dos melhores que a gente tenha na Série A do brasileiro. E ele vem fazendo grandes defesas, não só de hoje, né? No ano passado também, um dos grandes personagens pro Coritiba não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro do ano passado. E começou o ano muito bem, e aí soma essas falhas nos últimos 2 jogos que o torcedor não tá acostumado a ver, né? Por isso que chama muita atenção também.